Bom dia para todo mundo que veio de longe e de perto e para quem vai assistir essa aula à distância. Então, a gente está se aproximando agora rapidamente do dia do jejum e do dia do Purim. Né? Dia do jejum, porque eu tenho que lembrar que tem algumas pessoas que esquecem que tem que fazer jejum antes. Né? A gente tem que fazer o jejum na quinta-feira e ouvir a Kriyat Megillah em jejum, exatamente, como sempre. Isso. E Purim esse ano é, vai ser um pouco diferente todos os anos, né? Vai ser Purim na sexta-feira, na véspera do Shabat. Então a gente estava sempre acostumado a fazer Seudat Purim, né? O almoço de Purim no final do dia e entrar na noite assim com a festa de Purim no final do dia. Esse ano não. Esse ano a gente tem que terminar o almoço no mais tardar às 2 horas da tarde para entrar com apetite no Shabat. Ainda mais tem uma proibição de você beber quando você rezar depois de beber, então de qualquer jeito não pode beber demais. De uma maneira ou de outra, sabe aquela história de beber Adcheloyadá, tá? É uma metáfora, não significa que você tem que exagerar. Tá? Yalla! Então, para a gente continuar, a gente estava tentando ler a nossa Megillah. Tá? E a gente chegou então no ponto em que Amad, isso quem me lembra um pouquinho mais, ele estava preparando um poste. Né? Um poste no qual ele ia pendurar Mordecai em público. Sim? Como a gente falou, sim, pendurar uma pessoa em público pela forca é super bacana, sobretudo quando são os outros, né? É mais engraçado. Né? Então, e assim, Esther ela poder ver do quarto dela que Mordecai ia ser pendurado, uma maneira assim dele mostrar o poder dele. Né? Então, estão terminando agora a primeira noite, né? Para preparar a festa do dia seguinte. E a gente viu então que o fato de que Esther ela convidou Aman para vir na festa e que ela ia falar do segredo dela no dia seguinte, né, na outra festa que ela ia preparar, isso aqui começou a colocar a pulga atrás da orelha de Ahasverosh. Começou a pensar que coisa é essa aqui, sabe? Por que Esther está convidando tanto Aman, sabe? E tipo assim, que quando diz assim, tipo, dois é bom, três é demais. A gente costuma dizer isso assim, dois é bom, três é demais. Você está segurando, sabe? O que é isso? Será que eles vão tentar complotar para me assassinar? A minha mana agora é o primeiro-ministro. Ele podia facilmente me assassinar e ficar sozinho com a Esther, sabe? Ou será que eles vão dizer assim que está tendo assim uma coisa entre eles, né? Eles querem me tirar do caminho. Sabe? Por que não tem nenhum informante aqui para me dizer nada? Não tem ninguém, sabe? Não tem nenhum fiel, sabe? Todos os meus súditos já não estão mais me protegendo. Quer dizer, ele de repente se sentiu vulnerável naquele momento, né? Se sentiu vulnerável e as duas pessoas em quem ele mais confia são Esther e Amá. Tá? Então ele não tem nenhum amigo assim na hora. E ele vai dormir com todos esses fantasmas, ele não consegue dormir. Nadedash, Nataneler. Né? Tipo, o sono do rei, ele passou. E a gente sabe por tradição que cada vez que na Megillat Esther está escrito Ameler, significa exatamente. Ameler é Deus. Né? Não, é uma metáfora para falar de Deus. Né? Então, ele pensou o seguinte: eu não tenho ninguém agora para me ajudar. Os meus fiéis súditos, é, mais todos, tipo, ninguém aqui. Sabe? Os súditos são Esther, são Aman, todo mundo aí está com Aman, todo mundo com Esther. Será que tem alguém nesse reino que me quer bem? Será que tem alguém que gosta de mim? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele manda vir aquele livro das crônicas. Não o livro das crônicas que foi adulterado por Aman no início da Megillah, mas o livro das crônicas que sempre estava dentro do quarto dele. Sabe? E ele lembrou assim, então, poxa, teve uma vez, estavam complotando contra mim, e teve alguém que denunciou o complô. Então isso aqui é bom, isso aqui é um. Vamos lá. Vamos dizer assim, X9 era que dizia. Então, esse aqui é um. Então pensou, quem era esse? Então ele manda vir aqui. E depois ele pensou assim, mas espera aí, esse fiel súdito, ele tinha me salvado naquela vez, não é? Alguém fez alguma coisa por ele? Ele recebeu algum prêmio? Ele recebeu alguma coisa por ter me feito bem? Então, poxa, por isso que as pessoas não gostam de mim, sabe? As pessoas fazem o bem por mim, eu não dou recompensa para ninguém. Isso aqui não está certo. Eu tenho que fazer alguma coisa boa porque me faz o bem. E não apenas isso, eu também tenho que mostrar
para todo mundo que eu faço bem com quem faz uma coisa boa. Aí eu vou ser um rei que vai todo mundo gostar. Porque eu sou um rei por enquanto que ninguém gosta, que estão complotando contra mim agora, a própria rainha e o primeiro-ministro estão complotando contra mim e não tem ninguém para me defender. Então o que, que ele faz? Ele solicita que alguém pegasse o livro das crônicas, aquela cópia do livro das crônicas que sempre tinha na câmara privada e que ninguém podia ter adulterado antes, né? E aquelas pessoas que eram os servidores de Ahasverosh, tá? Aqueles fiéis servidores, que isso, que aquilo, eles não eram nada mais, nada menos, de acordo com o Midrash, do que os próprios filhos de Aman, aqueles 10 ali, né? E quando eles abriram assim o livro de crônicas, ele apareceu logo naquela página que estava falando do complô de assassinato que foi frustrado e revelado por Mordecai. Então, os filhos de Aman, eles rapidamente trocaram ali a folha, sabe? Mas cada vez que ele trocava a folha, o livro voltava para aquela mesma página, sabe? Ele colocava a folha para cá e a folha voltava para lá, sabe? Até que as páginas mesmas se leram em voz alta de como Mordecai salvou a vida do rei. Então, é o Midrash tem que entender assim a parte profunda, tá? É, como você dizer, como você entender esse Midrash, tá? É um pouco como você dizer o seguinte: os malvados estão sempre tentando distorcionar a verdade, distorcionar a história. Sabe? E a verdade ela sempre aparece. Ela aparece por si própria, sabe? Nem está escrito no Salmo, né? Az yatzitzu kol poalei aven leisha medam adeiad. Então toda maldade ela vai yatzitzu, toda maldade ela vai aparecer, tipo, ela vai ser visível, você vai ver, é tão visível que aquilo é maldade que tipo ninguém mais vai querer ela, vai todo mundo se afastar, leisha medam, e vai eliminar essa maldade para sempre, tá? Essa é a metáfora que está incluída. Quer dizer, não importa quantas pessoas vocês sejam, você pode ser um malvado, filho, quer dizer, você pode ter um complô inteiro que está construído para transmitir a mentira, no final das contas a verdade vai aparecer. Tá? É, tá? Então aqui aparece a história de que Mordecai é esse que salvou a vida do rei. A verdade ela ficou sabendo. Tá? Você também pode interpretar isso como que eles começaram a contar uma história, uma versão, outra coisa, um do outro, e aí as versões vão se embolando, ele vai começar a fazer pergunta e a verdade aparece com as perguntas que você faz, como em qualquer investigação. Outra versão que diz é que Ahasverosh não sabia ler. Ele era catador de carrapato. Cavalo, né? Ele cuidava dos estábulos da Ahasverosh. Então ele não sabia ler, então ele precisava de alguém que lesse para ele, e esses eram os filhos de Aman. Então ele perguntou para os servidores, mas peraí, Mordecai, por ter salvado a minha vida, ele foi recompensado? Eles falaram, bom, não foi recompensado. Tipo, eles achavam que estava falando bem, né? Não foi recompensado, claro. Por que você quer recompensar? Só porque ele, sabe? Pelo contrário, depois vai todo mundo ficar achando que merece recompensa, sabe? E aí o rei, ele começou a entender aí o curso dos eventos, sabe? Ele está começando a pensar o seguinte, olha só o que aconteceu. Esse Aman, ele me disse que ele que salvou a minha vida. Agora eu abro aqui o livro das crônicas, o que eu encontro? O Mordecai foi esse que me salvou a vida. Então ele mentiu, teve uma coisa aí que não está bem, não está certo, sabe? E Mordecai, ele era quem? Guardião de Esther. Ele ficava ali em volta do palácio para guardar Esther, sabe? E provavelmente assim ele pediria uma grande soma como recompensa, né? Depois de todo esse tempo. Mas ele tipo assim tinha que ter uma forma de recompensar ele assim de maneira um pouco mais barata, né? E tipo assim, e antes da festa de hoje à noite. Tipo assim, eu tenho que recompensar ele antes porque ele é guardião de Esther. Então Esther tem que saber que eu estou recompensando aquele que me salvou a vida. Porque como a Esther é quem me contou que estavam complotando contra mim, ela me contou que em nome de Mordecai, sim, isso foi escrito, eu tinha esquecido dessa história. Aman, no final, ele fez passar a ideia de que ele é que complotou. Sim, tá? Então Ahasverosh até então, ele estava achando que Aman que tinha salvado ele. Tá? E a Esther contou que era o complô. Sim? E ficou no. Então, na época, você está imaginando demais diálogos entre duas pessoas, tá? A gente está falando aqui de todo um sistema político, tem um monte de gente, sabe? É o governo de todo o Império Persa. Imagina o tamanho daquele palácio,
tem toda a questão de ministros e conselheiros e agentes e secretários e contadores, sabe? É uma burocracia assim que, sabe? Então até ela chegar tipo para Aman e falar assim, olha, estão complotando contra o Aman e foi o Mordecai que fez isso. Ah, tá. Não é a Hashverosh que vai lá escrever em pessoa. Tem pessoas ali, tem todo tipo de conselheiros, secretário, todo mundo toma nota, um faz isso, outro faz aquilo, e o livro vai para os arquivos. Não significa que ela falou nos ouvidos de Hashverosh, viu, foi o Mordecai, tá entendendo? O Hashverosh, como é que ele fica sabendo? Pelas missivas e pelos resumos e pelo, sabe? Você quando você trabalha num lugar onde tem muito movimento, sabe, até hoje em dia esse negócio existe. Você tinha uma coisa chamada livro de ocorrências. Né? Então, se ocorria alguma coisa, o dono, o responsável por aquele turno, ele escrevia assim, qualquer coisa que tinha ocorrido, ele deixava escrito no livro das ocorrências, aconteceu tal coisa durante o dia. E no final do dia, no final do mês, ou sabe? Então o gerente, o diretor principal, ele vai ler aquele livro de ocorrências e assim ele interpreta tudo aquilo que aconteceu. Aí isso era o que tinha acontecido então na época de Ahasverosh. Só que quando Ahasverosh ele foi ler no livro de ocorrências, estava escrito Aman, porque foi lá Aman e ele adulterou o livro de ocorrências, está entendendo? Muito bem. Entendeu agora como é que funciona a coisa? E Allah. Então, agora ele está percebendo o seguinte, está percebendo que mentiram para ele. Sabe? Então agora ele está percebendo que, primeiro, que não tem ninguém que gosta dele porque ele não fez o bem para quem fez o bem com ele. Então agora ele tem que recompensar Mordecai, inclusive porque Esther pensou. A Esther veio e foi o guardião dela que me salvou e eu não fiz nada de bom por ele. Sabe? Então ela agora vai querer complotar contra mim. Tá? Muito bem. Então, de repente, tá? Tinha um barulho no jardim. Não é jardim do tipo, você está no seu quarto e tem um jardim assim debaixo do seu quarto. Não é assim. É um palácio enorme, é um palácio da justiça, tipo o Palácio da Guanabara. Sabe? Tem um negócio que está correndo lá, ele ouve lá um movimento. Sabe? As pessoas trabalhavam lá 24 horas por dia. Tinha gente, aquele palácio nunca dormia. Tinha os aposentos onde as pessoas dormiam, mas onde a corte, onde cada um tinha o seu aposento, né? Que nem era no. É, tá? Era grande um palácio, era grande, tá? Algum de vocês, sabe, alguém aqui já foi, por exemplo, para o Palácio Dom Pedro II em Petrópolis? É grande, né? É grande, grande. Antigamente era um palácio que ficava no Paço Imperial, né? Ficava na Praça 15, você tinha lá. Hoje foi transformado em museu, você tem ali 2 andares. Era uma casa bem antiga, você vê assim na arquitetura quase precária, assim, dos séculos, né? Da época quando. Tá. Sim, se lembra no filme O Barão de Mauá que a gente viu junto, né? Dali você tem toda a imagem assim. Né? Então, todo caso, tá? Então ele ouve um barulho lá no jardim, a Hashverosh, sabe? E ele vai então verificar o que eles estão construindo aqui, o que está acontecendo aqui agora, sabe? E era Aman, sabe? Que chegando o amanhecer, já estava chegando a aurora, né? Ele queria ser o primeiro na fila a chegar e pedir a execução de Mordecai, sabe? Então tinha lá, não é que ele chegou, como é que tem um barulho? Que ele chegou lá com todos os ajudantes dele, com todas as pessoas carregando postes, com todo tipo de, sabe? Era toda uma parafernália para você carregar aquele negócio. São 30 metros de poste, né? Então, e mais as cordas. Como é que você coloca um poste de 30 metros em pé? Tem que ter uma base sólida tá? Então, chegou ali com toda a parafernália. E esse aqui era o barulho. Tá? Então ele chamou os guardas para saber o que está acontecendo e ele ficou, a primeira preocupação dele está tendo um golpe de Estado. Ele vieram aqui para me matar. Então ele já chamou os guardas. Só que quando ele ouviu que aquilo ali era o Aman, sabe? Então ele sorriu astutamente, sabe? Ele mandou o Aman entrar, sabe? E antes mesmo qual era o propósito da visita do Aman, que ele já estava sabendo que Aman aqui, para mim, está complotando já. Já complotou uma vez, mudou, já está mentindo, está complotando de novo agora com a Esther. Então ele falou o seguinte: Aman, meu querido e leal Aman, estou muito feliz em ver você. Olha, eu estou com um grande problema, preciso resolver. Antes mesmo de eu começar a escutar quais são os seus problemas, deixa eu contar o meu problema, sabe? E Aman, ele ficou aliviado. Tá? Ele falou, o que eu posso fazer então? Eu estou ao seu serviço, sabe? Então, o rei Hashverosh falou, olha, tem uma pessoa que ela merece uma grande honra especial, sabe? Que eu nunca fiz o bem para ela. Qual é a forma ideal que você encontraria de dar honras para essa pessoa, né? Ele está pensando o seguinte, ele está investigando assim quais são as intenções de Aman.
Que a Amana está só complotando, complotando, complotando. Então eu quero saber o que o Amana que tem de especial. E a Amana pensou assim no seu coração, olha, o rei quer honrar alguém. Quem é que ele quer honrar? Sou eu, Amana, né? Porque ele não tem ninguém que ele vai gostar mais do que eu, que eu sou o primeiro-ministro, eu faço tudo de bem, até a Esther agora está de acordo com as festas que eles fazem, eles me convidam, então sou eu, sabe? E a Mara então ele falou, olha, o homem que você quer honrar, você tem que fazer com grandes honras, sabe? Olha, o melhor é o seguinte, olha, você anuncia em público, sabe? Que o homem seja vestido com roupas reais e que ele monte o cavalo real, sabe? E que ele coloca a cabeça do rei, sabe? E assim coloca a coroa, tipo assim, como foi perdão, não a cabeça, a coroa que adorna a cabeça do rei vai adornar a cabeça dessa pessoa, sabe? E e sim, e depois que a Rajosh não gostou da ideia de dar a coroa dele para ninguém, ele deu uma olhada assim e falou assim, não, mas também sem a coroa também pode ser, né? Tipo, sabe? E aí ele pode ser levado assim ao redor da cidade, sabe, por um ministro importante, e esse ministro vai ficar dizendo, olha, esse assim você vai fazer assim você faça com o homem que o rei quer o seu bem. Tá? Então, Aban estava achando que isso era para ele, né? Nesse momento, a Hashverosh entendeu. Esse cara aqui ele quer tomar meu lugar. Ele tá complotando aí para me matar, para tirar a Esther, tá trazendo as coisas aí para tudo isso aqui é um complô. Ele, naquela época, Mordecai queria me salvar, eu dei tudo de bom para Aman e Mordecai era esse que ia me salvar, não recebeu nada. Então agora, olha só ele acabou de dizer agora que ele quer tomar o meu lugar, sabe? Nesse caso ele falou assim, olha, gostei muito da sua ideia. Tudo isso aqui, você agora vai fazer isso para Mordecai. Você vai pegar Mordecai, você vai vestir ele assim como você falou e aquilo você faz para ele. E aí Aman se fez de idiota. Mordecai? Como assim Mordecai? Eu conheço muitos Mordecais. Olha, Mordecai é Yehudi, Mordecai é judeu. Mas eu conheço muitos Mordecai que são judeus. Você pode ser mais específico? Falar aquele que está sentado aí no pátio, aquele ali, sabe? E aí, a Mar na mesma hora fala, não, mas escuta, aquele ali é meu pior inimigo. Sabe? Escuta aqui, seu rei, vamos fazer o seguinte, eu mudei de opinião. O melhor honra para ele seria você nomear ele governador de uma província, dar para ele 1 milhão de dinares, sabe? Tipo assim, como a gente falou na Pérsia, tudo é toma lá da cá. Você coloca ele de governador, você dá dinheiro e você sabe que aí terminou o seu problema. Sabe? É uma coisa bem conhecida assim nos impérios, que quando você quer se livrar de um inimigo, de um rival, você dá para ele um cargo de função em algum lugar bem longe de você. Sabe? Quem sabia do Brasil também. Hein? Ouviu falar de Dom João VI? Ele tinha uma mulher que era meio estranha, a Carlota Joaquina, né? Fizeram até um filme a esse respeito. Então, cada vez que Carlota Joaquina, ela é espanhola, ela arrumava um amante, então como é que Dom João VI se livrava dele? Ele dava para ele um cargo em algum lugar bem longe. Você agora vai ser governador da Bahia. Então ele ia para a Bahia ser governador e Dom João VI continuava reinando. Era um bom método. Então isso aqui a Amar não fala, faz assim com Mordecai, manda ele lá ser governador da Baía da Pérsia, né? Tipo assim, lá longe, tipo assim, lá. Sabe? E aí ele fala isso, falou, gostei dessa ideia, excelente ideia, faz isso também, sabe? Mas não omite aquilo que eu falei antes. Também é aquilo que eu falei antes. Falei, tá bom. Aman fica. Com isso, vem um guarda para acompanhar Aman e para ter certeza que ele ia cumprir a sua missão até o mais mínimo detalhe. Sabe? Enquanto isso, Mordecai estava com seus estudantes, estava em jejum, estava rezando, estava estudando Torá, estava ensinando Torá, estava organizando o que ele podia, sabe? Eles estavam estudando um tema, tá? Que chama comets, sabe? 3 punhados de grão que se queimavam no altar quando você fazia uma oferenda de farinha no templo. Tá? No templo sagrado de Jerusalém tinha um altar, sabe? E a gente queimava coisa e aí tinha todo tipo de oferendas que se faziam. Tinha korban, né, que chamava.
Korban, porque ele traz as pessoas juntas, né? Então você tinha Korban Olá, Korban Chatá, Korban Asham, Korban Shalem, tá? Todo tipo de korbanot que você oferecia lá. Então tinha alguns desses korbanot, Korban Mincha, que chamava, que eles eram vegetais. Tipo assim, você dava, por exemplo, punhados de farinha. Kometz é um punhado, tá? Kometz é um punhado. Kamtzan. Kamtzan é aquele que não abre o punhado, né? Aquele que chama em português de mão de vaca, Kamtzan. Então, Kometz, quando você fala assim, um punhado de pessoas fala Kometz Anashim. E eram 3 punhados de grãos de farinha que você tinha que dar para a oferenda de farinha. Então, estavam estudando essa parte aqui, conta o nosso Midrash. Sabe? Eles estavam estudando esse tema. Então, quando Mordecai ele viu Aman chegar perto, sabe? Ele estava convencido que ele ia ser enforcado naquele momento. Ele falou assim: quando Aman vai chegar, se aproximar de mim, ele vai querer me enforcar. Aí Mordecai, Aman perguntou para ele: o que vocês estão estudando aqui? Tentou ganhar algum tempo. Aí, Mordecai, boa noite. O que você está estudando aí? E aí Mordecai respondeu: olha, a gente vai reconstruir nosso templo e a gente vai fazer oferendas ao Senhor no nosso templo, templo de Jerusalém. Fala assim, mas deve ser uma oferenda muito bonita e cara aquela que você vai levar para o seu Deus, não é verdade? Diz Aman. Não, só 3 punhados de grão, nada mais. Sabe? E Aman, então ele fala o seguinte: 3 punhados de grão, sabe? Eles pesam mais do que os meus 10.000 ladrilhos de prata. Tá? Esses 3 punhados de grão que você oferece para Deus em Jerusalém, eles têm mais valor do que os 10.000 contos de prata que foram dados por Aman para Hashverosh. Ele teve que admitir naquele momento. É um midrash, tá? Tá? E então Esther, ela tinha antecipado, né, o evento que estava se aproximando, né? E ela tinha dado assim um dia livre a todos os serventes dos banhos e os barbeiros. Os banhos na época eram banhos públicos, não é todo mundo que tinha um banheiro dentro de casa, de água corrente, então você tinha lugares assim, onde tinha as coisas fazer até não tanto tempo atrás assim, era assim. Olha, só para você saber, em Paris até hoje tem banho público que data do século passado. E funciona, assim, na ilha de Saint-Louis, naquela ilhazinha que tem. Sim, você paga e você toma banho. Então, você tinha apartamentos em Paris que não tinha banheiro dentro do apartamento. O prédio era antigo, não tinha ainda sistema de camisa. Hoje em dia quase todos têm, mas você tinha um andar, você tinha um banheiro só por andar. No Brasil também, não é? Você tinha andares assim, só um banheiro no canto, banheiro coletivo. Tá, eu sei, não é muito. Mas então, na época. Tá, então você vê como é que os antigos eram pessoas fortes e como é que nós somos pessoas mimadas, né? Ok. Então ela deu um dia livre para todo mundo, um dia de folga. E quando Aman estava a ponto de vestir Mordecai, sim, ele se negou a vestir as roupas do rei, sem primeiro cortar o cabelo, tomar um banho, sabe? E apesar de tudo, ele estava jejuando fazem 3 dias, né? Era o pedido da Esther, jejuar durante 3 dias, né? Todo mundo. Então Mordecai estava de jejum, estava sem tomar banho, estava com mau hálito, vou colocar roupa real assim como eu estou, não tem condição, vou ter que tomar um banho. Só que todos os serventes não estavam trabalhando, não tinha mais. Antigamente você entrava no banho turco, chamava hammam. Tá? Então você entrava ali, você tinha lá uns serventes que pegavam umas esponjas assim grandes e esfregavam as costas das pessoas nos banhos turcos. Você tinha lá era meio que uma sauna, assim, sabe? Aí você tinha uma piscina, duas, uma piscina de água quente, uma piscina de água fria. Então, primeiro você ia esfregar toda a sujeira para fora. Isso era feito antes de você entrar na piscininha, depois você entrava na piscininha de água quente, depois na piscina de água fria, e assim você saía, você estava limpo, né? Também não tinha sabão, que nem hoje em dia, né? Não existia sabão na época. Né? Existiam uns óleos assim que eles passavam na pele, sabe? Outros tomavam banho com leite, mas aí já era gente que com muito poder. Então, graças a Deus que você vive hoje, né? Hoje você pode usar luxo, tá? Shampoo anti-caspa. Então, deixando os comentários à parte, todos os serventes estavam de folga. A Esther tinha dado folga para todo mundo, assim quanto o Midrash.
sabe? Então, quem é que foi obrigado a dar banho em Mordecai? Aman foi lá obrigado a ir lá esfregar as costas dele, sabe? E cortar o cabelo dele, sabe? Que era. Da onde que ele sabia cortar cabelo? Essa era a profissão anterior. Sabe? Ele que cortava a crina dos cavalos. Sabe? Sabe, o cavalo tem aquela crina assim que cresce, então você tem que cortar aquilo ali por igual. E sabe o que, que faz com a crina do cavalo? Ah, você não sabe? Sim? Onde é que o senhor dorme? Não, não. Onde é que você se deita para dormir? Colchões. Eram colchões de crina, que era chamado. Antigamente todos os colchões eram de crina, ou quase todos. Até apareciam as molas e essas coisas, isso aqui foi depois. Para não falar que na época as pessoas dormiam sobre palha. Então pergunta pro seu pai se ele não sabe o que é um colchão de crina, ou pro seu avô talvez. Colchão de crina, é. E os travesseiros eram feitos com penas. Sim, Beceda Gamu, Beceda Gamu, Beceda Gamu. E a sua roupa era feita com lã. Porque até hoje as roupas são feitas com lã, não são? Ah, tá. Ok? Então, vamos tentar se concentrar um pouquinho, tá? Tentar se concentrar um pouquinho na nossa história. Então foi lá Haman e foi lá esfregar as costas do Mordecai, fazer barbeiro dele, cortar a barba dele, bonitinho. Isso aqui foi uma humilhação única, né? É, mas o guarda estava lá atrás dele para ter certeza que o Haman ia fazer tudo. Essa era a ordem do guarda. Então, sei que o guarda também deve ter recebido um bom salário por isso, antes e depois. A primeira parte você recebe antes, a segunda parte você recebe no final, depois de você ter feito o seu trabalho. Ok. Quando foi montar o cavalo do rei, tá? Mordecai, ele teve que é, é, ele teve que ficar em pé nos ombros de Aman. Pra você subir num cavalo, sabe? É difícil você subir sozinho, você tem que ter alguém assim que coloca a mãozinha assim, você faz. E aí se joga a perna, quer dizer, montar em cavalo, né? Cavalo grande, cavalo real, né? O cavalo é um animal alto, né? Um animal, ele é mais alto que um ser humano. Então, ele se mexe, ele vai para frente, vai para trás, né? Então você tem que ter uma certa ajuda para subir. Tá? Quando ele tem aquela sela, com aquela coisa, então aqui precisava que o Amano colocasse ele em cima, né? Então, na hora que o Amano se abaixou para pegar ele, ele deu uma patada no traseiro dele. Isso Mordecai deu um chute no traseiro de Amano. Tá bem. E aí Aman, então, ele falou na frente de todo mundo: Kar yasela ish asher amelech hafetz beikaro. Ele ia gritando e ia encaminhando com Mordecai. E todo mundo ia vendo Mordecai vestido de rei. Uau, o rei gostou de Mordecai, deu uma boa recompensa para ele. Sabe? E aí o soldado atrás ia falando para o Amado, mais forte, o pessoal não está ouvindo. E o Amado aí foi obrigado a falar, então foi uma humilhação em público. Mais forte. Sabe? E o guarda ia espetando ele assim com a espada para ter certeza que ele ia fazer. Então tudo isso aqui que ele fez isso com a espada. Então o que acontece? Essa multidão que estava aí nas portas do palácio, ela começou a observar, assim, assombrada. Tipo, o que está acontecendo, né? E quando eles viram que era Aman, sabe, eles começaram a se prosternar. Mas eles se deram conta de quem estava sendo levado e começaram a rir. Que eles estavam se prosternando então, em frente a Mordecai, então eles começaram a rir do Aman ali. E quando a procissão ela chegou perto da casa de Aman, a própria filha ela escutou com comoção. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A filha dela foi para a janela e ela se debruçou assim para ver. E ela só pôde discernir um homem vestido de branco que estava sendo levado com um cavalo branco, sabe? Através das ruas de Xuxanabirá. Ele falou: já sei, meu pai deve estar humilhando Mordecai antes de pendurar ele. Que ela via aquela cena de longe, né? Ela viu um cara pulando, puxando o outro, e tá falando: isso aqui é o que o rei tá falando. Mordecai deve estar sendo humilhado, sabe? Então, se é assim, sabe? O meu pai deve estar em cima do cavalo e Mordecai deve estar lá puxando o cavalo, né? Ela achou que estava acontecendo o contrário do que estava acontecendo. E ela, como era uma boa filha, ela falou: vou ajudar meu pai no seu projeto, sabe? Então ela foi até a latrina, sabe? Enquanto a procissão estava passando por baixo, sabe, na época a latrina, você tinha lá uns negócios onde se ia acumulando todo dia, cada dia se esvaziava a latrina fora em algum outro lugar, né?
Então você tinha uma latrina, vamos dizer assim, portátil. Né? As pessoas iam fazendo lá dentro e aí depois você jogava fora. Então ela pegou aquela latrina ali e ela jogou todo o conteúdo na cabeça daquele que estava puxando o cavalo. Sabe? E aí Amano, ele olhou para cima e falou: quem foi que jogou esse negócio em cima de mim? E ele viu a filha dela, a filha dele. E aí quando a filha reconheceu a voz do pai dela, ela entendeu que ela jogou a latrina em cima do pai, então ela ficou desesperada e humilhada e ela pensou que era melhor se suicidar saltando do balcão do que ter que enfrentar o pai dela enfadado, o pai dela em estado de espírito. No final, Mordecai ele voltou a colocar sua roupa de saco, de jejum, e Aman voltou para sua casa agora, enlutado pela morte da filha e coberto com o conteúdo da latrina. Ótimo. Então você vê que o mundo dá voltas. A gente costumava dizer, nunca é bom no Brasil, né? Nunca é bom você cuspir para cima. Então, Aman depois, o que vai acontecer? Ele vai reunir a todos os seus conselheiros, e eles vão explicar. Não pensa nem por um só minuto que o rei ele se negou ao meu pedido. Sabe? Que eu simplesmente não tive a oportunidade ainda de pedir para o rei o que eu vou pedir. Sabe? Pelo jeito, Mordecai deve ter feito algum favor para o rei em algum momento, e ele quis compensar Mordecai por isso, para que Esther não tivesse muito nervosinha no final. Hoje vai ter uma festa, nessa festa vai ter Esther, e vai ter o rei Ahasverosh, então ele não quer ver a Esther chateada, então a pessoa vou fechar aqui. Quando as coisas tranquilizarem, eu vou falar para ele de novo. Nesse momento, a esposa de Aman e os seus simpatizantes, eles advertiram assim, olha, os judeus estão comparados ao pó e às estrelas. Quando eles caem lá no fundo, que nem o pó da terra. Mas quando eles sobem, eles vão lá para cima. Amém. Agora que Mordecai está subindo, sabe, deixa de lado todos os seus planos e vira amigo dele. Sabe? E Mizera, Yehudim, Mordecai, והחלת ליפול לפניו, se ele é descendente dos judeus e você começou a cair na frente dele, lotuchal, você não vai conseguir nada. Tipo, a partir do momento que os judeus começaram a subir, já era, já está tudo perdido. Nesse momento, Aman, ele era filho de Amalek, ele não pode de nenhum lugar, eu vou pendurar Mordecai nessa forca. Sabe? Nesse momento bateram na porta, ele estava discutindo. Knock, knock. Quem é? Abre a porta, somos nós. Nós quem? Os oficiais da corte do rei Ahasverosh. A gente vai acompanhar você até a festa de Esther. Aman falou, que droga. Não, eu tô fedendo, não posso, não é o momento. Sabe? Deixa primeiro eu me lavar, sabe? E depois eu vou, e vai gerar muito tarde, todo mundo tapou o nariz. E Aman, ele fez assim, ele foi levado para a festa da rainha. Imagina que cena. Então a gente chega no capítulo 7 da Megillah. O capítulo 7 da Megillah descreve a segunda das festas, ou a última das festas, o Mistê. Tá? Então, tá toda a festa ocorrendo, tá todo mundo bebendo, e tá todo mundo comendo, e tá todo mundo feliz. E o rei tá lá. Bom, agora escutou, já deu, né? O mistério, coisa. Conta pra mim agora. Como dizer assim, o que tá pegando? Sabe? Tá? E aí, olha, nesse momento, Esther respondeu, eu vim aqui rogar pela vida, pela minha vida e pela vinha do meu povo, sabe? Para que a vida de nós todos seja salvada. A gente foi vendido pro assassino, sabe? E nem sequer isso é rentável para o rei de um ponto de vista financeiro. Quer dizer, sem estar no Midrash, você vai encontrar isso no Perush Amalbim, tá? Quer dizer, você não convence um rei a mudar de planos assim tão fácil num mundo como o mundo dos Estados Unidos da Pérsia.
onde tudo é maçã ou matado. Você tem que explicar que financeiramente aquilo ali é um grande erro que ele está fazendo. Então, e ainda mais ele fala o seguinte, então nesse momento, quem é que pode estar querendo matar minha rainha? Hashverosh, nesse momento, tudo saiu ao contrário do que ele estava imaginando. Estava imaginando que a rainha estava complotando contra ele. A rainha veio aqui implorar para ele ajudar ela e proteger ela. Então ele percebeu que estava tudo enganado desde o início. Falando sobre quem podia ser esse piolhoso, esse mal parido que quer planejar assassinar a minha querida rainha. Sabe? Isso é um crime lesa majestade. Então o inimigo malvado, ela apontou para Hashverosh e falou, é esse aqui. Mas um anjo veio e mudou o seu dedo assim, da Esther, e apontou ele para Amã. Porque quem ia matar os judeus era Hashverosh, com os exércitos da Pérsia. Então ela fez o dedo ir para Amã. Esse malvado Amã. E Amã ficou pasmado na frente do rei e da rainha. Ele estava pensando rápido e falando agilmente, mas Amã estava agora com a saia justa, sabe? Se o rei estivesse sozinho com ele, então ele podia se desculpar. Ele podia explicar que ele tinha em mente uma coisa melhor para o país, porque os judeus são prejudiciais, porque o judeu é mau, porque o judeu faz negócios, porque o judeu ele come coisa engraçada no dia de Pessah, porque ele come pãozinho não sei o quê. Então é super perigoso para qualquer país do mundo. Você tem gente comendo pão ázimo em Pessah. Sabe? Então, mas isso aqui ele não podia dizer isso na frente da rainha. Correto? Então olha aqui, ele tinha um limite do quanto ele podia falar. Tá? E a rainha, só ele podia ter prometido assim revocar o decreto nesse momento, sabe? E fazer esse amigo dos judeus. Mas diante do rei, que ele convenceu ao rei que os judeus eram desleais, ele não podia agora falar isso para Esther. Porque ele podia manipular se ele estivesse sozinho com cada um deles. Para Esther, ele podia falar, não, vamos ser amigos, vamos ser o quê, podia tentar comprar amizade. Se estivesse sozinho com a Hashverosh, ele podia, tipo, explicar como os dois... Mas com os dois juntos, está em contradição, já não se pode. Tá? Então, a Hashverosh, ele estava terrivelmente passado depois dessa. Mas apesar de tudo, assim, como ele estava, tipo, terrivelmente passado com Amã, sabe? Ele ainda queria matar os judeus. Hashverosh ele preferia matar os judeus do que matar Amã. Tá? Mesmo com tudo isso que estava acontecendo. Ele estava super nervoso e sem sentido, mas tipo, ele continuava sendo quem ele era. Não mudou. Tipo, não começou a gostar dos judeus da noite pro dia. Então, para isso, ele foi até um jardim de rosas para acalmar os seus nervos. Tinha do lado do jardim, tinha um jardim de rosas, assim, que era tipo um lugar assim meio que para se acalmar, né, para ficar mais calmo. E aí o que aconteceu, sabe? Nesse jardim de rosas, sabe? Vai aparecer o anjo Gabriel que estava cortando os árvores. Tá? Esse anjo Gabriel, sabe, ele tinha uma forma humana quando ele apareceu assim, apareceu no lugar, sabe? E Hashverosh, ele falou assim, para com isso, para de cortar as árvores. Por que você está cortando todas as minhas árvores que são caras? Sabe? E aí o anjo Gabriel falou, Amã que mandou cortar as árvores daqui. Falar assim, Amã não serve para nada, gritou o rei. Sabe? Uma coisa é cometer um genocídio, mas cortar as árvores. Tipo, matar todos os judeus é ok, mas cortar a árvore não se faz, sabe? Tem gente que se preocupa mais com as árvores do que com as pessoas. Tem gente que se preocupa mais com as galinhas do que com as pessoas, né? Tá? E aí o rei, ele voltou para a câmara principal onde estava todo mundo, sabe? E Amã, ele estava de joelhos, rogando perdão à rainha. E o anjo Gabriel, ele deu um chute no traseiro do Amã e ele caiu em cima da rainha. Então agora Hashverosh falou, mas esse cara aqui está pulando em cima da rainha, não é possível? Você está tentando conquistar a rainha ainda na minha presença? Gritou Hashverosh. Ficou maluco? Está pulando em cima dela.
Com isso, cobriram a cabeça do homem condenado. Tá? Hashverosh, ele já não podia condenar, ele não podia não condenar o seu querido Aman. Tá? Nesse momento, um dos serventes chamados Harvoná, tá? Chamou a atenção do rei e mandou ele olhar pela janela. Sabe? Harvoná fala: tá vendo ali? Diz Harvoná: aquilo ali é uma forca de 50 metros que estão fazendo, sabe para quê? Para matar Mordecai e Yehudi, o único aqui que se preocupa com o rei, que salvou a vida dele, sabe? E Harvoná tem alguns midrashim, perushim, que diz que Harvoná era justamente aquele servente que levou a Aman até a festa e que escutou que Aman estava jurando pendurar Mordecai em cima da árvore, sabe? Tem outros que dizem que era um servidor anterior de Aman, sabe? E que ele estava tentando salvar assim o seu sabe, a sua honra, sabe? Nesse momento o rei ele não conseguiu mais se controlar e ele falou assim: pendura ele. Assim ele gritou com toda a voz. E eles penduraram Aman, sabe? Naquele momento, sabe? No mesmo momento, penduraram Aman ali, sem necessidade de passar por toda aquele comitê de conselheiros, por todo o sistema de justiça vigente, já que era um crime de lesa majestade. Primeiro, o rei eliminou a sua esposa, sabe, por causa dos seus conselheiros, a esposa Vasti, que eu estou falando, sim, e depois ele eliminou o seu conselheiro, graças à sua esposa, sua nova esposa. Tá? Essa é a Ashgaha Pratit. Tá? Daqui a Megillah ainda está longe de ter terminado. Essa é a história de como Aman se dá mal. Megillah chega agora no capítulo 8. Tá? Na casa de Aman, todas as suas possessões, sabe que normalmente elas entrariam na propriedade do rei, foram outorgadas a Mordecai. Tá? Primeiro-ministro, então aquilo ali tem que ser público agora, tem que ser do rei. Mas nós passamos para Mordecai e foi uma mostra pública de como os judeus então foram aprovados agora. Mordecai se converteu no novo primeiro-ministro e Esther, ela pediu ao rei que anulasse o malvado decreto de Aman. Sabe? Mas, pelo menos, a mensagem que não foi lida, ela pode ser revogada antes dela sair. O decreto ainda não foi publicado. Né? Ele existia, mas você pode engavetar agora esse decreto. Sabe? Mas aí o rei respondeu: minha querida rainha, escuta, você não se dá conta que revocar um decreto real implica que os reis são mortais e cometem erros? Então eu não sou um todo-poderoso, fantástico, maravilhoso, super lindo que todo mundo ama e que nunca comete erros? Tá, isso aqui não se discute. O rei não pode falhar. Quer dizer, agora é o seguinte: se eu revoco esse ato, a justiça vai se voltar contra mim. Tá? O rei da Pérsia, ele também está debaixo do campo da justiça. Também tem uma justiça que pode se voltar contra ele. Também. Então, os reis, eles não existe, tá? O Midrash fala o seguinte: não existe algum tipo de borracha que possa apagar aquilo que foi escrito pelos seus lápis. Tá? Depois, o rei ele oferece uma nova solução. Vamos fazer o seguinte, então. Já que esse decreto foi escrito, onde está escrito a palavra sobre os judeus, assim, como escreve assim, como parecer para você, aquilo que você achar, aquilo que for judeu, de acordo com a sua definição. Então, eu chamei judeus. Sabe? Então você vai explicar que a palavra judeu, sabe, ela de uma forma, ela é explicada de uma forma positiva, né? Quer dizer, o propósito da segunda carta vai ser de explicar os pontos poucos claros da primeira. Então a gente vai fazer uma segunda carta, um segundo edital, que ele vai vir se vestir como primeiro. E quando a carta ordenar matar e saquear todos os judeus, a palavra judeu que estava escrito ali, ele não é o objeto da frase sem um sujeito, sabe? Não matar e saquear os judeus, só apenas aqueles judeus serão quem vão saquear e matar os seus inimigos. Sabe?
Então ele vai mudar o decreto para que se compreenda aquilo que foi escrito no primeiro decreto da maneira contrária. Tá bem? E Mordecai, tá bem, ele também vai mudar sutilmente as palavras para que o primeiro decreto, para permitir que se saqueasse somente o primeiro dia, somente esse dia, sabe? Quando a gente sabia que os judeus não têm tempo. Sabe? Então, será melhor para as relações públicas que os outros tomassem o butim, os restos. Sabe? Então eles esperaram até que os mensageiros originais voltassem, sabe? E mandaram essa segunda carta junto com os mensageiros, sabe? Demonstrando que a mensagem era autêntica. Sabe? Então teve um segundo edital explicando qual era o primeiro edital. Fantástica solução. E aí o versículo fala, assim, La Yehudi, Mayetá, Orá, Vesimcha, Vesasson, Vikar, sabe? Ao presencial, milagre, sabe? De como seu destino tinha sido revertido assim, completamente. Sabe? Os judeus se alegraram, eles apreciaram as mitzvot que conectam com Deus, eles viram a luz que tinha na Torá, a alegria das festas, sabe? E o regozijo assim de poder realizar a circuncisão, sabe? Poder colocar tefilim todos os dias, sabe? Tá? Então, finalmente chegou o dia 13 de Adar, que era o dia que os inimigos de Israel tinham esperado, que aliás 13 de Adar é o dia que a gente vai jejuar, agora vai ser na quinta-feira, e a situação então se reverteu, sabe? Poucos persas estavam aqui com vontade de lutar. E os judeus, eles receberam ajuda passiva ou ativa de todas as pessoas que tinham no lugar, sabe? Esse foi o final da Ku Klux Klan persa. Foi o final da Gestapo persa. Né? Os próprios persas ajudaram a destruí-los. Tá? Ou, como a gente diz hoje em dia, os Pasdarana. Pasdarana é a guarda real lá do Ayatollah. Tá? Que ali naquele momento tá? Teve uma revolução no Irã da época. Sabe? Uma revolução do Irã que fez com que os persas colocassem para baixo os próprios Pasdaranos. Talvez seja uma indicação para hoje em dia. Niadé, quem sabe? Teve a Revolução Verde, né? Que, na época do Tio Mal. Então teve Shushan Purim. Tá escrito Arbe e Terradu. Muitos se judaizaram, está escrito aqui na Megillah. Só que todos os Parshanim, nenhum está de acordo para dizer que se judaizaram significa que eles se converteram ao judaísmo. Significa que eles apoiaram os judeus, provavelmente. Tá? Isso, na Megillah, eles não se converteram ao judaísmo. Eles ajudaram os judeus a matar os outros persas e a tirar os Pasdaran, exatamente. Tá? Senão a gente teria na nossa tradição histórica todos os conversos persas, ou coisa do tipo. A gente tem na nossa tradição os conversos do Egito, não tem? Claro que tem. Erev Rav. A gente tem na nossa tradição os conversos dali e daqui. Sim? Tem, por exemplo, o Sefer Akuzari, que ele fala também, mas não tem nenhum tipo de tradição de conversos da Pérsia. Tá? Então, provavelmente, esse Terradu não se refere aqui a que eles judaizaram, significa que eles apoiaram os judeus. Sabe? Ou talvez deixaram para trás a Vodazará, pode ser, deixaram para trás a Vodazará. Pode até ser que se isso seja uma indicação para o zoroastrismo, coisa do tipo. Tá? Que é Então, depois, Esther pediu um dia a mais. Pediu que no dia 14 de Adar, também na cidade de Shushan, também pudessem terminar com todos os antissemitas locais. Tipo, fazer uma limpeza agora no próprio palácio do rei, nas próprias instituições ali da capital, nos ministérios. Tá? Esse dia aqui, na capital, que se chamava Shushan. Portanto, é o momento em que os judeus tomam a dianteira, não em todo o império, mas apenas em Shushan, ou seja, Shushan Purim. Tá? E aí, ela pediu também a possibilidade de pendurar os 10 filhos de Aman, tá? Que já tinham sido assassinados, agora ia ser só pendurar eles, naquela forca de 50 metros com seu pai infame. Tá? Meu pai famigerado. Infame ou famigerado? Famigerado é que ele ganhou fama, má fama. Infame é que a fama dele é ruim, né? Ou sem fama, não sei. Em todo caso,
E aí Ahasverosh ele concede, tá? Também esse dia, sabe? E por isso é que em Shushan e a todas as cidades rodeadas por uma muralha naquela época, desde a época de Yehoshua, as cidades que desde a época de Yehoshua eram cidades muradas, celebram Purim no dia seguinte. Tá? Purim é celebrado no dia Tu Tetvav, dia 15 de Adar. Enquanto todas as outras cidades celebram no dia 14. Tá? Cidades cercadas de muralhas. Que cidade tem muralha? Jerusalém. Tem muralha desde a época de Yehoshua. Tá? Então Jerusalém, Purim, é celebrado sempre no dia 15. Então, esses dias têm que ficar, então, para todas as gerações, sim, assim diz na Megillah. A gente tem que lembrar também do nosso próximo, sabe? A gente dá presente para os nossos amigos, tá? Que é uma forma de juntar os judeus, de explicar que somos todos irmãos, sabe? Que nosso destino é sempre o mesmo, que não tem o destino de um judeu sem todos os outros, sabe? E por isso a gente envia pequenas porções de comida a amigos e presentes para os pobres, sabe? Pelo menos um presente para os pobres. Daí as mitzvot de dar porções de comida para os amigos, mishloach manot e matnot leivionim, e os presentes para os pobres, tá? Depois, daí, está explicando na Megillah que os judeus chegaram à conclusão que você pode confiar nos sábios. Afinal de contas, precisou você passar por tudo isso para você entender que Mordecai e Esther tinham razão. Sabe? E que tudo aquilo tinha sido, toda essa história deu certo no final, graças ou em mérito assim das ações de Mordecai e Esther. Os judeus eles aceitaram o jugo da Torá, sabe? E não apenas a festa de Purim propriamente dita, que eles aceitaram a partir de agora começam a celebrar. Sabe como é que é? Você decretar que a partir de hoje uma festa nacional não é uma coisa que pega do dia para a noite. Demora algumas gerações, né? Os primeiros judeus de Jerusalém falaram assim, não, por que eu tenho que celebrar uma festa que ocorreu lá na Pérsia? Não está escrito na Torá que eu tenho que celebrar essa festa. Então leva um tempo, né? Apesar que é um decreto rabínico essa festa, é um decreto do Rav Mordecai e dos outros. Então, sim, as festas, quando você tenta impor uma festa de fora, sempre vai ter pessoas que vão dizer não, sim, que sim, até você chegar à conclusão que todo mundo tem que celebrar. Como, por exemplo, o dia de independência de Israel. Provavelmente vai chegar um dia que todo mundo vai celebrar. Vamos ver o tempo que vai dizer. Talvez você esteja certo. Quem sabe? O tempo que vai dizer. Em todo caso, então não apenas a festa de Purim, como toda lei oral, foi aceita. É lei oral, porque o decreto da festa é lei oral. Você aceitar as palavras do Rahamim. Tá? Mordecai, ele tinha tido razão, então, quando ele proibia que as pessoas fossem para a festa de Ahasverosh, e quando ele negava, então, se inclinar em frente a Amán, sabe? Ele atuou com a motivação para prevenir a assimilação, sabe? E os sábios, com as suas interpretações e decretos, eles asseguraram, outra vez mais, a sobrevivência dos judeus, e essa é a razão pela qual, na Parashat Zachor, quem sobe ler a Parashat é o Rav. Zachor Asher Asalecha Amalek significa que todo judeu comum já esqueceu o que Amalek fez, quem é Amalek, como reconhecer, nem reconhece que é Amalek, nem dá valor para essa história de Amalek, e pensa que a mitzvah de Zachor Asher Asalecha Amalek, pensa que a mitzvah de lembrar é uma mitzvah tipo assim, lembrei, ele fez tal coisa, uma leitura na sinagoga e nada mais. Claro que não. Quando o Rav é que lê Zachor Asher Asalecha Amalek na sinagoga, então se lembra que você tem que perguntar para o Rav quem é Amalek e o que ele fez. Tá aí. Então a gente vai chegar na nossa Megillah, no capítulo 10, que também é um tipo de epílogo. Tá? O rei Ahasverosh, ele aumentou os impostos em todas as suas províncias, tá? Provavelmente para compensar as perdas das generosas reduções. Estava aqui em falta de dinheiro. Tá? Isso não está na Megillah. Muito bem. Estou feliz de saber que você leu na Megillah. Isso está no Gaon Mivilna, tá? Gaon Mivilna que traz isso. E termina o livro de Esther. Ahasverosh, ele vai morrer pouco tempo depois. Sabe? O filho de Ahasverosh chama Dariavesh. Dariavesh Sheni, o segundo Dario. Dario II. Dario é o nome persa. Dariavesh é o nome original. Sabe? Que, pelo visto, foi
o filho de Esther, e tem uma opinião que diz que esse mesmo Dariavesh é aquele que vai incentivar os judeus a voltar e construir o segundo templo. Tá? Onde é que está escrito isso? Está escrito nos Midrashim, está escrito nas Parshanuyot, só que, sobretudo, no início do livro Ezra. Tá? Você diz assim que Deus colocou no coração de